O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental. As aulas abordam o papel do meio ambiente na Constituição, os princípios do direito ambiental, as políticas nacionais e muito mais. As aulas são com o professor Fabiano Melo. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Fabiano Melo e nessa semana no Saber Direito estamos discutindo a Constituição Ecológica. Nessa aula, vamos estudar os espaços ambientalmente protegidos. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 3 da nossa Constituição, vai consignar esses espaços ambientalmente protegidos. E o que diz esse dispositivo constitucional? Que incumbe ao poder público definir em todas as unidades da Federação, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, espaços territorialmente protegidos, sendo aí a supressão, a vedação, somente através de lei e protegendo aí os seus atributos. Portanto, é uma incumbência do poder público definir esses espaços ambientalmente protegidos. Numa interpretação originária, se reputava como espaços especialmente protegidos ou espaços ambientalmente protegidos. Você vai encontrar obras, livros, que ora definem espaços especialmente protegidos, ou espaços territoriais especialmente protegidos, ou espaços ambientalmente protegidos. Tanto faz. Qualquer uma dessas nomenclaturas, estamos nos referindo a esses espaços, que originalmente eram interpretados como sendo as unidades de conservação. Essas unidades de conservação que estão dispostas na Lei 9.985 de 2000. Contudo, com a ação direta de inconstitucionalidade 3.540, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2005, já tem um tempinho. Hoje nós temos uma interpretação que esses espaços são mais amplos. E quando eu falo espaços ambientalmente protegidos, além das unidades de conservação, que estão contempladas na Lei 9985 de 2000, eu vou incluir os espaços, as áreas do Código Florestal. Que áreas são essas? Áreas de preservação permanente, popularmente conhecidas pela sigla APP, a reserva legal, que também está prevista no Código Florestal. Temos outras áreas, como a servidão ambiental, que está no artigo 9A, 9B e 9C da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Temos também o tombamento ambiental. Então, quando nós falamos desses espaços territoriais especialmente protegidos ou espaços ambientalmente protegidos, tanto faz. Falamos de unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reserva legal, servidão ambiental, tombamento ambiental, entre outras áreas previstas em diplomas específicos. Tudo bem? Para começar a nossa aula, eu gostaria de trabalhar com você aquelas áreas que estão previstas no Código Florestal. Por que iniciar com elas? Porque elas estão muito próximas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu vou agora referenciar essas áreas previstas no Código Florestal, com certeza você vai identificar no seu dia a dia. Você que habita aí as cidades, somos um país urbano, temos aí as cidades, mas se você tem uma propriedade rural, também vai identificar de imediato essas áreas. E quais são elas? Áreas de preservação permanente e reserva legal. O Código Florestal é a Lei 12.651 de 2012, uma das mais polêmicas leis dos últimos tempos, porque dividiu a sociedade brasileira. Tínhamos aí, de um lado, o setor ambiental, o setor científico, refratário, contrário. De outro, o agronegócio, dizendo que era necessário. E aí nós tivemos toda uma série de discussões e tivemos a Lei 12.651 de 2012, o novo Código Florestal. O STF, inclusive, já julgou as ações diretas de inconstitucionalidade e manteve, quase que na integralidade, o Código Florestal. Portanto, essa discussão de dispositivos inconstitucionais está superada. Temos aí um ou outro ponto
que o STF considerou inconstitucional, mas são pontos muito pequenos. As discussões, as ações diretas de inconstitucionalidade, na sua maioria, quase que em seu inteiro teor, foram superadas aí as discussões sobre a constitucionalidade. Está valendo o Código Florestal de 2012. Para que tem esse Código Florestal? Qual que é o objetivo do Código Florestal? O objetivo é o desenvolvimento sustentável, sem dúvida alguma. Essa compatibilização de atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. O objetivo geral do Código Florestal é o desenvolvimento sustentável. Aliás, as florestas e outras formas de vegetação são de interesse de todos nós, de todos os habitantes do nosso país. E são aí bens de uso comum de todos aqui, ó. Todos nós brasileiros, estrangeiros, todos aqueles residentes aqui no nosso país. Então fique atento, hein? É interesse de todos nós. Afinal, as florestas, outras formas de vegetação, elas impactam diretamente as atividades econômicas, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Vamos começar falando aqui então das áreas de preservação permanente, conhecida pela sigla APP. Ora, vou denominar áreas de preservação permanente, ora APP, áreas de preservação permanente. É que a sigla é muito comum quando você for estudar, em provas, sempre vai aparecer a sigla APP. O que é uma APP? APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Atenção, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a estabilidade geológica, a paisagem, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de flora e fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Olha a importância de uma APP, de uma área de preservação permanente. Veja bem, área coberta ou não com vegetação nativa. Pode ter a vegetação ou não. Tendo vegetação ou não, é a APP, é a área de preservação permanente. Essas APPs, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar aí o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Só pelo conceito, você já verifica a importância das áreas de preservação permanente. As APPs, para exemplificar, passa um rio pela sua propriedade. As margens desse rio é a área de preservação permanente, é a APP. Ou então, um lago e lagoa natural. No entorno, em volta desse lago e lagoa natural, área de preservação permanente. Topo de morro é a área de preservação permanente. Áreas com altitude acima de 1.800 metros é a área de preservação permanente. Nascentes, nascentes, olhos d'água. Em volta dessas nascentes e olhos d'água são denominadas áreas de preservação permanente. Para ficar num exemplo mais imediato, mais próximo de todos nós, pense aí nos cursos d'água. Pense nos rios, nos córregos, nos riachos. As margens desse rio, desse córrego, desse riacho, desse curso d'água, as margens eu vou denominá-la aí como faixa marginal de APP, de área de preservação permanente. As margens. E olha, você é proprietário de um imóvel urbano ou rural e passa um rio pela sua propriedade. As margens desse rio é a área de preservação permanente, APP. E aí vem a primeira dica. As APPs incidem em imóveis urbanos e rurais. Atenção, a APP tem incidência em imóveis urbanos e rurais. Então não importa, passou o rio, na cidade, na zona rural, automaticamente aí é área de preservação permanente. Quanto mais largo é o rio, maior a faixa marginal de APP. O mínimo, segundo o Código Florestal, é 30 metros para cada lado de APP, de área de preservação permanente. O mínimo é 30 metros.
Só que vai aumentando a largura do curso d'água, vai aumentando, aumenta também a faixa marginal. Se eu tenho um rio com menos de 10 metros, é 30 metros. Se o rio tem de 10 a 50 metros, 50 metros de largura, e vai ampliando. Essas informações, se você quiser buscar, estiver acompanhando essa aula com o seu Vadimécum, com o seu computador, vai lá no artigo 4º do Código Florestal, da Lei 12.651 de 2012. Esse é um exemplo para você visualizar. Há um outro exemplo também muito comum, as nascentes, que eu acabei de referenciar. Em volta, num raio de 50 metros em volta de uma nascente, de um olho d'água, também é APP, Áreas de Preservação Permanente. Alguns exemplos para que você visualize esse instituto jurídico. Agora, importante, nós temos aí 2 grandes grupos de áreas de preservação permanente. 2 grupos. Quais são eles? Temos as APPs por força de lei. É o primeiro grupo. E o segundo grupo são as chamadas APPs administrativas, que são instituídas por ato do chefe do Poder Executivo, quando declaradas de interesse social. Vamos trabalhar esses 2 grupos. O primeiro grupo, que é o mais importante, que mais tem incidência em provas, concursos públicos, exame da ordem, ou você que é estudante de graduação, vai se deparar com esse primeiro grupo, que são as APPs por força de lei. Que lei? O próprio Código Florestal diz que, pela simples localização, se transforma em área de preservação permanente. Exemplo desse primeiro grupo, até já referenciei, vou até repeti-lo. Passa um rio sobre a sua propriedade, urbano ou rural. Automaticamente, as margens desse rio é a área de preservação permanente. Esse é o primeiro grupo. APPs por força de lei. A lei diz, se passar um rio naquela propriedade, automaticamente as margens desse rio, desse curso d'água, é a área de preservação permanente. Tem uma nascente? Automaticamente em volta é APP. Tem um lago, lagoa natural? Tem dunas, restingas? Automaticamente é APP. Esse é o primeiro grupo. Pela simples localização. Existe? Então é APP. Quem diz isso? A lei. No caso, o artigo 4º do Código Florestal relaciona lá quase 10 espécies de APP dentro desse primeiro grupo, que são as mais comuns. Veja bem, as mais comuns. Automaticamente, por força de lei, é APP. Se passou um rio, você já sabe. Não precisa nem discutir, ó, é APP, as margens. Já o segundo grupo são aquelas aí APPs instituídas por ato do poder público, no caso, o chefe do Poder Executivo. Presidente da República, governador do Estado, prefeito municipal ou ainda o governador do DF, do Distrito Federal. Ato do chefe do Poder Executivo declara uma área de interesse social e transforma em APP. Olha a diferença. No primeiro grupo, é automático. A simples localização configura a área de preservação permanente, a APP, a simples localização. No segundo grupo, as hipóteses se encontram no artigo 6º do Código Florestal. Por exemplo, áreas úmidas, para proteger exemplares aí ameaçados de extinção da fauna, da flora. São algumas hipóteses. Ali vem o chefe do Poder Executivo, ó, ato dele, chefe, no caso aí, é o presidente da República, governador, prefeito, edita um ato declarando aquela área de interesse social. Ah, por que é de interesse social? Porque é uma área úmida. Porque eu quero proteger aí um exemplar raro da fauna, da flora. E transforma em área de preservação permanente. Transforma em APP. Tudo bem? APP. Criada. Ela foi criada, diferente do primeiro grupo, que é automático aí, pela simples localização. Aqui, o ato do chefe do Poder Executivo, declarando uma área de interesse social, transforma em APP. Por isso, denominada APPs administrativas. Uma dica também que é muito comum em provas. Muito comum. Vou fazer uma conjugação aqui. As obrigações que estão disciplinadas no Código Florestal têm natureza real. Veja bem, natureza real. E são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência do domínio, da posse. Por outras palavras, vamos pegar aqui o exemplo
de uma APP para imóvel rural. Vou pegar o exemplo de um APP rural. Você é proprietário de um pequeno imóvel rural e você resolve aliená-lo, resolve vendê-lo. Só que você não tinha lá a vegetação da APP. Não tinha, você desmatou a APP. E você vendeu para uma outra pessoa. No caso, eu, Fabiano, fiz a aquisição. Comprei de você esse imóvel. Só que eu não observei, eu sei que tem um rio lá, eu nem observei a questão da vegetação. Passado um tempo, vem aí um oficial de justiça, tem lá uma ação para que eu possa recompor a vegetação da APP. Aí eu fico indignado. Falo, olha, mas você me vendeu aqui, você que é o responsável, você que tem que recompor. Não. Ora, quando você adquire um imóvel, as obrigações aqui para o imóvel rural, que estão disciplinadas pelo Código Florestal, são transferidas. É a obrigação própria ter rei. Mas no caso aqui do Código Florestal, ele vai falar diretamente de natureza real. Isto é, comprou o imóvel, eu, Fabiano, comprei o imóvel, eu levei o passivo ambiental. Eu sou responsável por recompor a vegetação numa área de preservação permanente. Fique atento, as obrigações do Código Florestal têm natureza real para os imóveis rurais. Então, essa natureza real são transferidas aí para o sucessor aqui, eu estou fazendo aquisição, tanto faz a transferência do domínio, da posse, eu sou obrigado. Comprei, o passivo ambiental acompanha, vem junto. Então, eu, Fabiano, que fiz a aquisição do imóvel, vou ser obrigado a recompor. Claro que depois eu posso discutir numa eventual ação regressiva contra o proprietário anterior. Mas para você visualizar, esse é um tópico importante, porque é muito comum em prova. Vai aparecer lá, ou natureza real, no caso do Código Florestal, as obrigações para o imóvel rural, ou vai aparecer lá a obrigação própria rei. Muito comum em provas. Essa é uma dica, eu diria a você, coloque um asterisco. Você vai dizer, Fabiano, onde é que está isso no Código Florestal? No Código Florestal, que é a nossa discussão, está no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.651 de 2012. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui os nossos conhecimentos no quiz. Vem comigo. Nossa primeira questão. Considerando que se confere especial proteção ambiental a áreas com características ambientais relevantes, assinale a opção incorreta. Letra A. Pode haver indistintamente áreas de preservação permanentes em propriedades públicas e privadas. Letra B. O desenvolvimento sustentável é o objetivo do Código Florestal. Letra C. As obrigações do Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Finalmente, letra D. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse dominial no país. Então, você deveria assinalar a opção incorreta. Qual é ela? Letra D. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum. Veja bem, interesse comum e não dominial no país, como está constando aqui na letra D. Interesse comum de todos nós. As demais assertivas corretas, como nós pontuamos aqui nessa aula, mas veja bem, florestas e demais formas de vegetação são de interesse comum a todos nós. Legal? Esse é o nosso primeiro quiz. Vamos continuar. Ainda mencionando as áreas de preservação permanente. Você já sabe, temos dois grupos, as APPs por força de lei e as APPs instituídas por ato do chefe do Poder Executivo, declarando as áreas de interesse social. Agora, quem é que tem que manter a vegetação numa área de preservação permanente? Veja bem, pega um rio, as margens
Eu tenho a vegetação, a mata ciliar. Quem é que tem que manter? Todo mundo. Veja bem, todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, e se for pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, não importa. Você pode até dizer, Fabiano, o poder público também, os entes da administração pública, direto, indireto, todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, o proprietário, o possuidor ou ocupante a qualquer título, não importa, deve manter a vegetação numa área de preservação permanente. Todos, que fique claro, todos têm que manter. Ah, mas e se já não tiver vegetação, Fabiano? Nesse caso é necessário a recomposição. Você vai ter que fazer a recomposição dessa vegetação que foi suprimida, que foi cortada numa APP. Inclusive, isso está consignado aí no artigo 7º, parágrafo 1º do Código Florestal. E aí vem sempre uma pergunta. Fabiano, quer dizer então que eu não posso fazer corte, supressão, intervenção numa área de preservação permanente? Ora, olha o nome, área de preservação permanente. Qual é a lógica dessa área? É manter essas faixas, esses entornos de proteção para garantir lá os recursos hídricos, a biodiversidade, a paisagem, estabilidade geológica, entre outros aspectos, como está lá no conceito de APP, de área de preservação permanente. A lógica é essa, é manter essas áreas e, se foram suprimidas, cortadas, recompor, fazer a recomposição dessas áreas. Agora, nós sabemos que existem situações excepcionais e é isso que o Código Florestal vai trabalhar. É possível o corte, a supressão, a intervenção numa APP? Sim, afirmativa. Em quais hipóteses? O que eu vou abordar agora está no artigo 8º do Código Florestal. É possível o corte, a supressão, a intervenção em áreas de preservação permanente nas seguintes hipóteses: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Nessas três hipóteses, utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Nessas três hipóteses, uma vez configuradas, o órgão ambiental competente pode autorizar o corte, a supressão, a intervenção em uma APP. As hipóteses de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental estão aí albergadas no artigo 3º, incisos 8, 9 e 10 do Código Florestal. No total, superam aí 20 possibilidades. 20. Não dá para a gente aqui, nessa aula, abordar essas possibilidades, mas alguns exemplos só para você visualizar. A utilidade pública é interesse nacional, a questão de segurança nacional, proteção sanitária, serviços públicos de transporte, saneamento, energia. Isso são hipóteses de utilidade pública. Um exemplo rápido. Eu quero levar energia elétrica de uma cidade a outra, só que nós temos entre elas um rio. Eu vou ter que passar as torres de energia elétrica. E aí não tem muita alternativa. Neste caso, o órgão ambiental autoriza o corte, a supressão, para colocar lá uma torre. Estamos levando energia elétrica. Isso é uma hipótese de utilidade pública. Interesse social. Interesse social, pega aí a pequena propriedade rural. Em algumas situações é possível. Regularização fundiária de interesse social para a população de baixa renda. Quero regularizar áreas para a população de baixa renda. Eu vou ter que fazer supressão e intervenção numa APP. Posso? Sim, é uma hipótese de interesse social. O que é baixo impacto ambiental? Para fechar aqui, baixo impacto, eu tenho uma propriedade rural e tem um rio. E nesse rio, um rio navegável, eu tenho uma embarcação. Eu quero fazer um pequeno ancoradouro para colocar meu barco lá, para poder navegar nesse rio. Ou então quero fazer cercas, isso é baixo impacto ambiental. Então, atenção, a regra é não fazer intervenção nas áreas de preservação permanente. Contudo, nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, é perfeitamente possível. Você vai ter que demonstrar para o órgão ambiental que não tem alternativa, ele vai autorizar esse corte, intervenção e supressão. Agora, quando for nascentes, dunas,
e Restingas, só pode ser autorizado o corte, a supressão, a intervenção nas hipóteses de utilidade pública. Nascentes, dunas, restingas, só nas hipóteses de utilidade pública. Utilidade pública são aquelas hipóteses mais restritivas. Nascentes, dunas e restingas são APPs? Sim, são áreas de preservação permanente. Como eu mencionei lá no artigo 4º, temos aí quase 10, são 9, salvo engano, espécies de áreas de preservação permanente, de APP. Mas quando é nascente, dunas e restingas, só pode ser autorizado o corte, a supressão, a intervenção nas hipóteses de utilidade pública. Você que está acompanhando essa aula, pega o seu vadimeco, o seu computador, vai lá no Código Florestal, no artigo 3º, o artigo 3º, inclusive, é um artigo de conceitos. Conceito de APP, de reserva legal, de pequena propriedade, de área rural consolidada, de uso alternativo do solo, as hipóteses de utilidade pública, interesse social, baixo impacto, está tudo consignado no artigo 3º do Código Florestal. Uma pergunta também que sempre surge em aulas é assim: Fabiano, eu não posso então entrar numa APP? Meus animais também não podem inserir? Eu tenho lá, né, o gado, tenho, né, meus cachorros, não podem entrar? Claro que pode. É permitido o acesso às áreas de preservação permanente para obtenção de água, para atividades de baixo impacto ambiental. Você, os animais, todo mundo pode entrar para aquelas atividades de baixo impacto ambiental. Tem sempre uma mentalidade assim que é tudo muito restritivo. Não, tem hipóteses, então, que eu acabei de mencionar, para o corte, para a supressão, para a intervenção, tudo bem. Tem as hipóteses. Posso entrar? Claro que você pode entrar. Para pegar água, os animais também. Então, entender que as APPs fazem parte aí das propriedades urbanas, rurais, públicas, privadas, todas elas. Isso não importa. E que tem uma dinâmica, uma vez que você respeitou, tranquilamente você vai utilizá-las. As APPs têm um papel ambiental muito importante, veja bem, muito importante, já que elas incidem em imóveis urbanos e rurais. Teve uma época até que tinha uma polêmica se incidia ou não em áreas urbanas. Com todo respeito, eu vou afirmar que sim, está muito claro no artigo 4º do Código Florestal a incidência em imóveis urbanos. E olha a importância que nós temos dos rios. É que, infelizmente, a urbanização ela acabou ocorrendo sem a observância da questão aí das faixas marginais de APP. Hoje, quando quer edificar, tem que observar essas faixas marginais. Alguns defendem que os municípios, por intermédio de seus planos diretores, tenham liberdade. Olha, o Código Florestal é norma geral. É norma geral para florestas. E, como tal, a observância desses padrões mínimos, tudo bem. O município pode vir singularidades? Sim, mas não reduzir as metragens aí consignadas para as áreas de preservação permanente. Vamos encerrar a APP, essa primeira área protegida? Eu vou colocar mais um quiz para que possamos, assim, fortalecer o seu conhecimento. Então, vamos aqui para o segundo quiz, falando aqui sobre as áreas de preservação permanente. Vem comigo! A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de, como acabamos de explicar. Letra A, utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Letra B, utilidade pública, necessidade pública e emergência pública. Letra C, utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Por fim, letra D, utilidade pública, interesse social e urgência. Qual é a hipótese correta? Vamos assinalar? Letra C, utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. As outras hipóteses que eu consignei aqui, cuidado para não confundir com os pressupostos da desapropriação. Aqui estamos falando de direito ambiental. Pode ter corte, supressão, intervenção em APP, desde que devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente? Sim, afirmativo. Hipóteses de utilidade pública, interesse social
e baixo impacto ambiental. Com isso, nós encerramos aqui a primeira das áreas, as APPs, Áreas de Preservação Permanente. Agora, a segunda área do Código Florestal, que é a reserva legal. De imediato, quando eu falo em reserva legal, é uma área no imóvel rural, propriedade, posse rural, ó, imóvel rural, que tem a função aí de fazer o uso sustentável dos recursos naturais dessa propriedade. Então já anote, quando eu falo em reserva legal, é para imóveis rurais. Atenção, imóveis rurais. Enquanto o APP é imóvel urbano e rural, a reserva legal é exclusiva para os imóveis rurais. Qual que é o papel dessa reserva legal? Ora, o papel é o uso sustentável dos recursos naturais dessa propriedade. Vai contribuir para os processos ecológicos, vai contribuir para a flora, para a fauna, para a biodiversidade. Tudo isso está consignado entre os objetivos da reserva legal. De maneira bem simples, o que é uma reserva legal? Você pega aí uma propriedade rural, propriedade, ou imóvel, posse, não importa, imóvel rural. E um percentual desse imóvel rural será destinado a título de reserva legal. Vamos dar o exemplo mais comum. Em boa parte do nosso país, em boa parte, é 20% do imóvel. Pessoal que está no sul, no sudeste, em boa parte do nordeste brasileiro, 20% do imóvel rural é destinado a título de reserva legal. Então você pega o imóvel, 20% nessas regiões que eu fiz menção é reserva legal. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar os percentuais da reserva legal em todas as regiões. Basicamente, nós temos a Amazônia Legal, que vai ter singularidades, e as demais regiões do nosso país. Na Amazônia Legal, se eu tenho um imóvel rural cuja cobertura é de florestas, 80% desse imóvel deve ser reserva legal. Sou proprietário de um imóvel rural com cobertura de florestas na Amazônia Legal. 80% é reserva legal. 80%. Agora, ainda na Amazônia Legal, sou proprietário de um imóvel que tem cerrado. Então, o percentual da reserva legal será de 35%. 35% da minha propriedade é reserva legal. Agora, também na Amazônia, se eu tenho Campos Gerais, 20% do imóvel será destinado a título de reserva legal. Ok? O que é Amazônia Legal? Você pode perguntar. Tem até um conceito no artigo 3º, inciso de número 1 do Código Florestal, vai pegar os estados do norte, vai pegar o Mato Grosso, o paralelo 13 graus dos estados de Tocantins e Goiás e 44 graus oeste do Maranhão. Então, vai pegar lá Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso e um pedaço do Maranhão. 44 graus oeste aqui. O Maranhão, o estado do Nordeste, que tem tanto a incidência da Amazônia Legal, como também pega lá o percentual das demais regiões do nosso país. Recomendo, como esse conceito tem um conceito que trabalha aí com latitude, longitude, que você leia o artigo 3º, inciso de número 1. Tem os estados do Norte, vamos inserir aqui o Mato Grosso, no Centro-Oeste, temos aí o Maranhão, no Nordeste, que vão formar a Amazônia Legal. Nela, nós temos percentuais específicos. Sou proprietário de um imóvel com florestas, 80%. Sou proprietário com imóvel com cerrado, 35%. Sou proprietário de um imóvel com Campos Gerais, 20%. E nas demais regiões do nosso país? 20%. Você que está no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, 20% do imóvel é a título de reserva legal. Fabiano, mas 20% do meu imóvel
Eu não posso explorar economicamente a reserva legal? Sim, pode. Claro que pode explorar economicamente. É só aprovar o manejo florestal junto ao órgão ambiental competente, que é o órgão ambiental estadual. Se você quiser fazer exploração comercial ou mesmo não comercial, você pode ter uma exploração comercial ou um uso não comercial. É só aprovar o manejo florestal. O que é o manejo? É um plano que você apresenta ao órgão ambiental que você vai utilizar. De repente você tem uma propriedade rural aí que é um hotel de ecoturismo. Um hotel. E aí você quer ter atividades de ecoturismo na reserva legal. Ok, apresenta um manejo florestal sustentável, que é um plano, como é que você vai utilizar a reserva legal. Ou ainda, quero plantar árvores frutíferas. Ok, apresente isso ao órgão ambiental, que é o órgão ambiental estadual ou entidade por ele habilitada. Todo imóvel tem que ter reserva legal? Sim, essa é a regra. Essa é a regra. Mas nós temos algumas exceções. Vou trabalhar agora 3 delas. Quais são as exceções? Quando eu tenho empreendimentos públicos de abastecimento de água, tratamento de esgoto, não precisa constituir reserva legal. Ó, empreendimentos públicos de água, tratamento de esgoto, abastecimento público, né? De água, tratamento de esgoto, não está sujeito à constituição da reserva legal. Da mesma forma, naqueles imóveis lá, para potencial de energia hidráulica, aproveitamento de potencial de energia hidráulica, aqueles imóveis que foram desapropriados ou adquiridos aí pelo poder público, que tem concessão, permissão, autorização, para aproveitamento desse potencial de energia hidráulica, como estação, subestação de energia elétrica, torres, linhas de transmissão de energia elétrica, também não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Da mesma forma, rodovias e ferrovias, novas ferrovias ou ampliação delas, rodovias e ferrovias também não precisam de reserva legal. Recapitulando, empreendimentos públicos, nós temos aí, de abastecimento de água, tratamento de esgoto, também energia elétrica, aproveitamento do potencial hidráulico, também não precisa. Rodovias e ferrovias, idem, também não precisa. Constituir reserva legal. Aí você pode perguntar, todo mundo tem que manter a vegetação numa reserva legal? Sim, todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, e pessoa jurídica de direito público, de direito privado, todo mundo tem que manter a vegetação de uma reserva legal. Proprietário, possuidor, ocupante a qualquer título, todo mundo. Fabiano, mas não tem lá a vegetação. Ok, aí tem as hipóteses conferidas pelo Código Florestal. Você vai fazer a recomposição, a regeneração ou a compensação de um imóvel por outro. O tempo não permite que eu possa desdobrar, mas assim, fica aí a sugestão para que você leia o artigo 17, 18, 66 do Código Florestal, que vai trabalhar essas hipóteses, né, de recomposição, de regeneração, de compensação de um imóvel por outro, da reserva legal. Todo mundo tem que manter? Todo mundo. Aí você pode perguntar também, Fabiano, mas quem é que eu vou definir a localização da minha reserva legal? Onde? No órgão ambiental estadual ou entidade por ele habilitada. Cuidado para não confundir reserva legal com APP, que são institutos jurídicos distintos. Distintos, que fique isso claro. Distintos, têm natureza própria. Inclusive, se você for ler o artigo 12, estou dando as referências, para você pegar, tem que ler a legislação, isso é importante para o seu estudo, para você fixar. Vai dizer lá a singularidade de cada um desses institutos. E para fechar essa discussão, só uma dica aqui. Nós temos aí, e aí é uma inovação do Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, sigla CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. É nesse CAR que o proprietário do imóvel rural, ele vai lançar as informações da localização da reserva legal, claro que previamente aprovado pelo órgão ambiental estadual ou por entidade por ele habilitada, por esse órgão ambiental, a localização da reserva legal, se teve desmatamento, aonde estão as APPs, você faz um georreferenciamento dessa área e ali, no CAR, você vai lançar as informações sobre o seu imóvel rural. Ok? Essas são as duas áreas
contempladas pelo Código Florestal. Tem outras, é verdade, mas essas duas são muito próximas do nosso cotidiano. Com certeza, se você é proprietário de um imóvel rural, sabe que vai ter que instituir a reserva legal. As APPs, basta caminhar pelas cidades, você vai se deparar com várias delas. Isso sem dizer na área rural. Tem mais? Claro, como mencionamos no início, vamos trabalhar um pouquinho agora as unidades de conservação. A Lei 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Atenção! Quando eu falo em unidades de conservação, elas podem ser instituídas pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Por isso que nós temos um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, esse sistema que está disciplinado na Lei 9.985 de 2000. O que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial com seus recursos ambientais. É uma área especialmente protegida, que tem um regime próprio de administração. É uma área que o poder público, leia-se, União, Estado, DF, municípios, vai instituir. Eu vou dar um exemplo de imediato para você visualizar uma das espécies de unidades de conservação. Os parques nacionais. Parques nacionais são muito comuns. Você tem o Parque Nacional lá em Foz do Iguaçu, que tem as cataratas, parque muito bonito. Temos aí o Parque Nacional de Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais. Tem lá o Pico das Agulhas Negras, é um exemplo de unidade de conservação. No nosso país também nós temos as APAs, áreas de proteção ambiental. Tem cidades aí em volta de APAs, como Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Aqui em volta de Brasília, temos áreas de proteção ambiental, APAs. Quando eu falo nas unidades de conservação, nós temos dois grandes grupos de unidades de conservação. As unidades de conservação do grupo de proteção integral e as unidades de conservação do grupo de uso sustentável. Isso tem que ficar bem claro para você. No total, nós temos 12 espécies de unidades de conservação. Essas 12 espécies vão estar inseridas ou no grupo de proteção integral ou no grupo de uso sustentável. Agora, o que é uma unidade de proteção integral, uma unidade de uso sustentável? Qual que é o objetivo de cada um desses grupos? O grupo de unidades de proteção integral, a ideia é a preservação dos atributos naturais, do meio ambiente, né, daquilo que está inserido nessas unidades. É a preservação dos recursos naturais, sendo admitido somente o uso indireto desses recursos, salvo as exceções da lei. O que é o uso indireto? É pesquisa científica, é observação, isso é o uso indireto. As unidades de proteção integral são as mais restritivas de todas, as mais restritivas. Já o grupo de unidades de uso sustentável procura compatibilizar como objetivo, compatibilizar o uso dos recursos naturais, né, no caso aqui, com a proteção dessas unidades. Uma compatibilização, é o uso racional, o uso sustentável dos seus recursos naturais. Atenção para os objetivos. Unidades do grupo de proteção integral, preservar a natureza. Esse é o objetivo. Sendo admitido somente o uso indireto, salvo as exceções da lei. Já as unidades do grupo de uso sustentável, eu vou compatibilizar o uso desses recursos naturais. Essa compatibilização. São mais flexíveis. Algo importante em prova é que o aluno, o candidato em concursos públicos, saiba a inserção de cada espécie de unidade de conservação em um desses dois grupos. O grupo de unidades de proteção integral, ele é composto pela estação ecológica, pela reserva biológica, pelo Parque Nacional, pelo refúgio de vida silvestre e pelo monumento natural. É importante memorizar isso para efeitos de prova.
Quais são as unidades que integram o Grupo de Proteção Integral? Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Refúgio de Vida Silvestre e Monumento Natural. 5 espécies integram o Grupo de Proteção Integral. Já o grupo de unidades de uso sustentável, temos 7 espécies. Áreas de proteção ambiental, popularmente conhecidas como APAs, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Recapitulando, as unidades do grupo de uso sustentável. APA, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. No conjunto, temos 12 espécies dentro desses 2 grupos. Isso é importante. Você que está estudando unidade de conservação, que tem incidência em muitas provas em concursos públicos, saber a localização de cada uma dessas espécies dentro desses 2 grupos. O primeiro, preservar a natureza. O segundo, conservar a natureza com o uso sustentável dos seus recursos ambientais. Deixa bem claro esses objetivos. E sempre a pergunta, ok, como é que se cria uma unidade de conservação? Como é que é criada uma unidade de conservação pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal, pelos municípios? Ato do poder público. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Esse ato do poder público pode ser uma lei, vai submeter ao poder legislativo, ou por mero decreto do chefe do poder executivo, presidente, governador, prefeito. Ato do poder público, precedido, esse ato do poder público, de estudos técnicos e consulta pública. Muita atenção. Como é que eu crio a unidade de conservação? Ato do poder público, precedido de estudos técnicos e consulta pública. Mas cuidado, aqui tem uma pegadinha. Na criação da estação ecológica e da reserva biológica, essas 2 espécies, inclusive, são as mais restritivas. São as mais restritivas unidades de conservação. Na criação delas, é necessário somente os estudos técnicos. Portanto, não se faz necessário a consulta pública. Nas outras, nas demais, nas outras 10 espécies, tem que ter estudos técnicos e consulta pública. Claro que ato do poder público, precedido de estudos técnicos e consulta pública. Não precisa de consulta pública na criação da estação ecológica e da reserva biológica. Algumas perguntas que sempre surgem também. Fabiano, posso ampliar os limites de uma unidade de conservação? Claro! A ideia não é definir esses espaços? Posso ampliar. Como é que se amplia? Pelo mesmo nível hierárquico. A unidade foi criada por decreto, por intermédio de outro decreto, aprovação de outro decreto, amplia essa unidade, né, a extensão dessa unidade de conservação. Tem que ter estudos técnicos? Sim. Consulta pública? Sim. Em todos os casos aqui. Posso ampliar uma unidade de conservação. Posso transformar uma unidade de conservação de uso sustentável numa unidade de proteção integral? Tranquilamente. Se a unidade foi criada por decreto, pode ser transformada por meio de outro decreto. Se for criada por lei, por outra lei. Mesmo nível hierárquico. Lei, lei, decreto, decreto. Tanto faz. Precedido de estudos técnicos e consulta pública. Então, eu posso pegar uma reserva de fauna e transformá-la, reserva de fauna, que é uma unidade de uso sustentável. Posso transformá-la numa unidade de proteção integral, um refúgio de vida silvestre. Nenhum problema. Criou por decreto, transforma por decreto. Precedido de estudos técnicos e consulta pública, em todos os casos. E como é que eu faço a redução, a desafetação de uma unidade de conservação? Posso desafetar? Pode reduzi-la? Sim.
somente por lei específica. Aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção. Se a unidade foi criada por decreto, ela só pode ser reduzida ou desafetá-la por lei. Mas, Fabiano, eu aprendi na faculdade que um decreto revoga um outro decreto. Correto, perfeito. Menos aqui, porque isso é previsão constitucional. Está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 3. Somente por lei específica. E também está na Lei 9985 de 2000, no artigo 22, parágrafo 7º. Para reduzir os limites de uma unidade de conservação, para desafetá-la, se ela foi criada por decreto, somente por lei. Somente por lei específica pode ser desafetada. Então aqui a gente tem um pouquinho da teoria geral da criação das unidades de conservação. Agora, como é que se dá a gestão de uma unidade de conservação? Criei uma APA, uma área de proteção ambiental, criei uma estação ecológica, uma reserva biológica, um parque nacional. Como é que se dá a gestão? Por intermédio de um documento técnico chamado Plano de Manejo. Esse plano de manejo, uma vez criada a unidade de conservação, tem até 5 anos para aprová-lo. Esse plano de manejo é o documento técnico que vai disciplinar o zoneamento de uma unidade de conservação. O que pode, o que não pode, os equipamentos, tudo isso está no plano de manejo. É o documento técnico que vai orientar, que vai normatizar o uso desta unidade de conservação. Tanto de proteção integral, quanto de uso sustentável. Agora, qual que é o conteúdo desse plano de manejo? O plano de manejo, em aspectos gerais, ele vai ter que ter a área da unidade, já foi definida na criação. Só que essa área pode contemplar o subsolo, o espaço aéreo, sempre que afetarem os ecossistemas aí. Pode ter na área da unidade o espaço aéreo e o subsolo? Sim, é possível, ao plano de manejo. Também aqui nós temos que definir no plano de manejo a zona de amortecimento. O que é zona de amortecimento? É o entorno em volta de uma unidade de conservação. Até para minimizar os impactos de possíveis atividades que possam afetar os objetivos dessa unidade de conservação. E aí se estabelece o quê? Zonas de amortecimento. É o entorno, ó, em volta da unidade de conservação. Toda unidade de conservação tem que ter zona de amortecimento? Não. A maioria sim. Mas 2 não precisam de zona de amortecimento. Quais são elas? As áreas de proteção ambiental, APA, que é uma área de grande extensão, não precisa de zona de amortecimento, nem as reservas particulares do patrimônio natural. A RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma unidade particular, tem dono. Pessoa física ou jurídica criou aquela unidade de conservação. Também não precisa ter zona de amortecimento. As outras unidades, conjunto maior, 10 unidades, precisam ter zona de amortecimento. Outra coisa que é previsto no plano de manejo, se for necessário, são os corredores ecológicos. Quando você tem 2 unidades muito próximas, você faz um corredor ecológico por fluxo gênico da fauna e da flora. É sempre que vai ter corredor ecológico? Não, só quando for necessário. Quando tem proximidade entre 2 unidades, você tem aí os corredores ecológicos. E também o plano de manejo, ele vai ter que conjugar as medidas econômicas e sociais das comunidades que serão afetadas pelas unidades de conservação. Basicamente, esse é o conteúdo de um plano de manejo. Documento fundamental, veja bem, fundamental para a gestão das unidades. Não adianta nada criar uma unidade de conservação se você não tem um plano de manejo. Senão vira aí uma unidade de conservação de papel, uma APA de papel, um Parque Nacional de papel. Está lá consignado na norma, mas sem o plano de manejo não tem efetividade. Você não tem as normas que vão disciplinar o zoneamento, o uso de equipamentos, nada disso. Ok? Esse é o plano de manejo, esse documento técnico fundamental. Essa lei ela tem inúmeros desdobramentos, mas para os nossos objetivos, que era discutir os espaços ambientalmente protegidos, consignamos aqui essas 12 espécies dentro desses 2 grandes grupos. Lembrando que a criação das unidades de conservação é um dos principais objetivos que nós temos aqui no nosso país,
para que tenhamos esses espaços, garantindo aí os ecossistemas, a biodiversidade, as características naturais que são relevantes. Cada uma dessas espécies são criadas conforme as suas características. Algumas mais restritivas, eu citei estação ecológica, reserva biológica, como as mais restritivas. E temos algumas mais permissivas, como as APAs, as áreas de proteção ambiental. Como eu disse, tem cidades aí, estão em volta de áreas de proteção ambiental. APA. Com isso, nós vamos encerrando então essa aula em que estudamos alguns dos espaços ambientalmente protegidos, mandando aí o meu abraço e o meu agradecimento a você. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.